Olá, amigos! Bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo, da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Meu nome é Márcia e hoje estou convidando vocês para uma reflexão sobre um tema. O tema é o jejum. Qual o significado do jejum na revelação espírita? É o mesmo significado que toma na grande maioria das religiões? O significado de abstenção de algo material? Abstenção de uma determinada comida? Abstenção de um determinado hábito? Vimos com muita frequência algumas pessoas, por um determinado período do ano, elas tomam a decisão de se abster de um determinado hábito ou um alimento, mas depois, o resto do ano, ela continua realizando esses mesmos hábitos ou retornando muitas vezes a um mesmo vício, mesmo que ela tenha largado esse vício por um período, mesmo que pequeno. Então, vamos refletir. Será que esse jejum, essa forma de jejum, é um jejum que agrada a Deus? É isso, na verdade, que Ele realmente espera de nós? Vamos começar então a nossa reflexão olhando para o capítulo 5 do livro 3 do Livro dos Espíritos, o capítulo da Lei de Conservação. Nesse capítulo, no item Privações Voluntárias e Mortificações, Kardec conversa um pouco com os espíritos sobre esse assunto. Ele não se dedica a falar exclusivamente ou diretamente sobre o jejum, mas ele vai falar sobre essas privações voluntárias. Na primeira questão, na 718, nesse item, Kardec pergunta: a lei de conservação obriga a prover a necessidade do corpo? Sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Pensemos então naquelas pessoas que realizam o jejum por dias, semanas, às vezes até meses. Qual então é a força dela de trabalho para que ela possa estar plena para realizações? Ou ela estará somente pensando na sua mortificação e na sua forma de louvar e adorar a Deus? Pensemos nisso. Vamos seguir na próxima pergunta. Na 720, Kardec pergunta: as privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Eles logo respondem: fazei o bem aos outros, isso sim será meritório. Há privações voluntárias que sejam então meritórias? Sim, a privação de prazeres inúteis, porque essa privação desliga o homem da matéria, ajuda o seu desapego, trabalha a sua elevação moral, não é? No sentido de elevar a sua alma. Mais à frente ele pergunta então na última questão, na 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para as outras pessoas, devemos procurar nos preservar daqueles então que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai sim o vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que vos tortura o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Já anunciava os Espíritos no Livro dos Espíritos, não é?
Qual então a utilidade de se jejuar, de se abster de um determinado alimento ou de uma determinada conduta, de um determinado hábito? Podemos pensar no jejum também de uma outra forma. Podemos pensar no jejum como abstenção, o jejum quando vimos numa encarnação privados da realização de algo que gostamos muito, como uma prova ou como uma expiação. Podemos pensar então nesse jejum como um jejum imposto, não como um castigo de Deus, mas um jejum imposto como efeito ou consequência do uso do nosso livre-arbítrio em encarnações anteriores, não é? E que agora então estamos sofrendo as consequências desse uso. De qualquer forma, pensarmos no jejum nessa forma de abstenção, não é? Como uma prova e expiação, de qualquer forma, ela também tem, como falamos antes, ali na leitura do Livro dos Espíritos, ela também tem a função da melhoria do espírito, não é? Da função de que o espírito possa trabalhar as suas imperfeições, trabalhar as suas virtudes ainda que precisam ser melhoradas, que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser sedimentadas efetivamente em seu coração, não é? Então, através da razão e através do sentimento é que o espírito deve ir trabalhando essas dificuldades. Tomemos aqui um breve texto enviado pelo espírito Honório de Abreu na psicografia do médium Wagner Paixão. Então, ele termina um capítulo onde ele está exatamente falando sobre o jejum. E ele diz assim: é nessa base de renovação. Pensemos no jejum como um caminho que nos leva à renovação. Quando a humildade de coração opera o verdadeiro jejum, isto é, abstinência de orgulho e vaidade, presunção e domínio, que os males e vícios ancestrais reencarnatórios que vêm nos acompanhando nessas vidas são desativados. Mas isso só é possível depois que o Cristo opera em nós a união do Evangelho no nosso coração e no nosso sentimento. Então, jejum é sinônimo de humildade, oração, caridade, pois implica uma comunhão com Deus e a realização de sua soberana e santa vontade. Pensemos então, que tipo de jejum estamos realizando nós? Um jejum realmente de virtudes, não é? Na busca dessas virtudes, um jejum onde estamos nos despojando para que possamos galgar espaços, caminhos mais interessantes por portas estreitas, não por portas largas, ou um jejum um pouco mais fácil de ser realizado. Fica aí para a nossa reflexão. Que tipo de jejum estamos realizando? Um grande abraço a todos.